Fala pessoal, boa noite, professor Arthur Lima. Estou aqui hoje muito bem acompanhado pela professora Daniele Souza, que é auditora da Cefaz do Rio Grande do Sul, para a gente conversar sobre esse concurso que começou a caminhar e pegou todo mundo de surpresa, inclusive a professora Daniele. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, tentar trazer aqui para vocês as informações que a gente tem sobre esse concurso, falar um pouco sobre a carreira, um pouco sobre como é o dia a dia na Cefaz do Rio Grande do Sul. É a oportunidade para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem diretamente com quem realmente entende e vive isso, acredito que há mais de 14 anos, né, Daniele? Se apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Obrigado por ter topado participar desse bate-papo aqui comigo. Obrigada, Arthur, pelo convite. Boa noite a todos. Como o Arthur falou, então, sou auditora fiscal há um pouquinho mais de 14, já está indo para 16 anos. Mas também fui auditora, né, já no município de Londrina, que é a minha cidade natal, então acumulo aí 18 anos, quase 19 de cargo público e todos na parte de auditoria, né. Sou do concurso de 2009, que a gente acabou assumindo em 2010 aqui no Rio Grande do Sul, uma turma que foi grande até, né, na época. Agora o de 2018 desbancou um pouco a gente, mas na época fomos aí, acho que em torno de 250, por aí, rodou toda a nossa lista, né. Então, além disso, né, eu atuei, alguns talvez me conheçam dessa época, mas eu atuei durante 6, 7 anos mentorando o pessoal para concurso público, né, também, e estou um pouco afastada disso, atualmente mais focada aí com a questão da reforma tributária. Então, estou aqui à Bacana. disposição, o que puder Maravilha. contribuir. Legal. Bom, pessoal, já vou falar para vocês, coloquem as perguntas de vocês aí no chat, porque conforme vocês forem trazendo perguntas aí, a gente vai passando aqui para a Daniela. Eu vou dar uma censurada aqui em algumas perguntas, vou dar uma filtrada, mas dependendo da pergunta, claro, vamos trazer perguntas pertinentes, de preferência perguntas aí relacionadas ao concurso da Cefaz do Rio Grande do Sul mesmo, que é o nosso foco aqui, tá? Acho que a gente pode começar, Daniela, falando sobre essa autorização, ou seja lá o que foi essa coisa, porque o que eu vi, pelo menos, foi ter uma portaria aí que designa uma servidora chamada Vanessa, se eu não me engano, como secretária executiva para o concurso público. Eu fiquei na dúvida, isso aqui é o quê? Isso aqui, ela é a presidente de uma comissão? O que é isso? O que nós temos hoje, assim, de concreto? O concurso é novidade, né, até para nós de dentro. A gente teve recentemente, né, esgotou-se a lista, e o que a gente imagina que realmente a secretária, né, Priscila, hoje, ela deve querer dar um encaminhamento aí para deixar esse concurso, um novo concurso já rodando, né. Pegou todo mundo de surpresa também, mas sim, é uma colega nossa auditora, que vai, o que a gente tem conhecimento é isso, é a portaria, e ela vai começar com os trâmites, né? A gente não pode dizer que é uma autorização ainda para o concurso, né? Mas, com certeza, logo após essa nomeação, nessa portaria, a gente deve ter aí a autorização, e os trâmites devem seguir aí, digamos que bem rapidamente, pelo que a gente percebeu. Bacana. O que eu tenho já tem uns bons anos que eu saí do serviço público, né? Eu saí da Receita Federal em 2016, mas uma coisa que eu me lembro muito bem é que quando essas coisas acontecem, geralmente todo o resto já está meio que combinado. Ah, não, vai ter autorização sim, ó, já está certo lá na Casa Civil, enfim, que vai autorizar, ou qualquer coisa assim, de modo que, assim, quando essas coisas começam a acontecer, provavelmente já tem, né, mas já está meio que certo que o concurso vai acontecer. Eu acho que não dá para dar certeza que teremos o concurso, mas a probabilidade é muito grande, né? Probabilidade grande. Estudem, mas não Uhum. podemos afirmar ainda muita coisa. Com certeza. É isso aí. E até uma coisa que você, já falando ainda sobre concurso, né? Teve o nosso colega aqui que comentou aqui sobre as formações. Foi até uma correção que você me fez hoje, né, Daniel? Porque Exato. inicialmente eu tinha colocado na chamada do vídeo que era para qualquer formação, mas de fato não é, né? Você tem formações específicas na Cefaz do Rio Grande do Sul. Eu Existe algum movimento interno, alguma coisa no sentido de tentar mudar? Porque eu sei que teria que mudar a lei, né? Mas existe alguma iniciativa que
você tem Não, conhecimento, ou a gente espera essas formações aí da tela? são essas formações da tela, né? Aqui já, desde a nossa lei orgânica, a gente já tem essa questão da formação específica. Então, vai ficar dentro disso, a pessoa que colocou aí está correta, né? A gente tem administração, contábeis, economia, direito, as engenharias todas, né? Não se faz uma limitação, então qualquer engenharia, e a tecnologia de informação. Tá, isso para auditor, né? O cargo que não tem, mas que a gente não tem notícias de concurso dele, é o analista, né? Que também é uma excelente carreira aqui dentro. Que daí não precisaria da formação específica. Entendi. Foi bom que, na verdade, ao citar aqui as formações, você já respondeu duas perguntas que eu ia te fazer. Uma que veio de um aluno mesmo, que ele falou, ele me trouxe qual a formação dele, mas é alguma ciência social da vida, não sei se é filosofia, alguma coisa assim. Aí ele me perguntou, ciências jurídicas e sociais abrange, sei lá, filosofia? Eu entendo que quando a gente fala isso aqui é direito, né? Isso aqui é uma forma diferente de falar em direito, certo? Sim, é uma forma de. É o direito. Eles querem justamente pegar ali o pessoal da área jurídica, né? Uhum. E a outra pergunta é na parte final, engenharia ou tecnologia da informação? Porque aqui você acaba tendo uma ambiguidade, assim, né? Você está falando todas as engenharias e mais as formações de tecnologia da informação, ou você está falando engenharia da informação ou tecnologia da informação? Eu Não, entendo não. que é qualquer engenharia, certo? É qualquer engenharia, engenharia elétrica, engenharia civil, né? Tem aquela que é a mecânica, né? Enfim, mecatrônica, não sei. Todas essas Uhum. engenharias entram e também a tecnologia de informação. Hoje a gente tem ciências de dados, por exemplo, né? Então entraria como uma formação aceita, tá? Uhum. Inclusive, bom, engenharia, nem preciso dizer aqui, né? Deve ter alguns engenheiros. Eles Sim. sempre são muito fortes na área fiscal, então o pessoal gosta Uhum. muito e a gente tem muito engenheiro aqui na casa. Bacana. E você tem uma pergunta aqui do nosso colega aqui, na verdade um comentário, falando aqui, né, que ele se formou em contábeis e precisa fazer a prova do CRC. No caso do concurso que você faz no Rio Grande do Sul, você precisa ter, além da formação, você precisa do registro no órgão de classe ou não? Não, não precisa, né. E inclusive o nosso cargo, ele é dedicação exclusiva, né, eu posso usar o meu exemplo, eu tenho 2 formações, administração e direito, mas, quando eu assumi eu tive que deixar minha ordem suspensa, né, então, mesmo que a pessoa tivesse o registro fica suspenso, porque é a dedicação exclusiva. E para quem não tem o Uhum. registro, então tem alguns colegas que, se formaram em direito no decorrer da carreira, né, e nem fizeram a ordem, né, não precisa de registro na entidade, digamos assim. Bacana. E aí, Essa pergunta Daniela, dele é legal, mas para quem vai para a CAGE, né, que é uma outra carreira que tem aqui, que é a contadoria, que uhum. daí sim, o pessoal de contábeis geralmente tem o registro, porque existem funções que são bem específicas, né, de quem é contador tem esse registro, mas não é o caso do auditor fiscal agora da Receita Estadual. Beleza, não, legal. E aí, aproveitando, eu queria entrar aqui na pergunta da Thaís. Ela pergunta de requisitos e atrativos. Acho que requisitos a gente está falando aqui dos principais requisitos, acho que é mais essa questão da formação mesmo. Mas em termos de atrativos, eu queria abrir aí para você vender o peixe. Por que fazer a Cefaz do Rio Grande do Sul, né? Quais Pois são, é, que atrativos você vê, enfim. assim, como eu acompanhei muitos alunos, a gente acaba que compara muito, né, outros fiscos, tá? O que eu posso dizer de atrativo hoje em dia, mas que também já está muito comum para muitas secretarias de fazenda? A questão do teletrabalho, né? Ele é regulamentado aqui dentro, então, só que assim, ele não é um teletrabalho integral. Então, você precisa comparecer alguns dias da semana, presencialmente, né? Mas a gente tem essa possibilidade, sim, de outros dias trabalhar remotamente, né? Claro, quando vocês entram, e isso eu falo para todo mundo, não adianta achar que vai entrar e já nem precisa aparecer aqui na Secretaria de Fazenda, né? Existe o curso de formação, eles gostam de fazer um curso, às vezes, presencial aqui, então, se a turma não é muito grande, eles acabam fazendo, né, uma parte, pelo menos, do curso de formação presencial, até para o pessoal se conhecer e para vocês terem contato aí mais efetivo com tudo que vão fazer depois, né? Mas que é até bacana, né? Porque hoje em dia eu falo que eu cruzo às vezes no corredor com uma pessoa que eu já nem sei mais, né? Quem é o colega e quem não é. Mas esse seria um atrativo, porque ele é regulamentado por enquanto, né? Uhum.
Que mais? Maravilha. Acho que quando a pessoa entra, já entra aí praticamente ganhando uma remuneração líquida muito boa, né? Então a gente está falando em torno aí de um bruto vai de 38 por aí, 37, que daria um líquido aí de uns 25 mais ou menos. Então é um bom atrativo. Bacana, não, já começa muito bem mesmo. E do ponto de vista de estrutura para trabalhar, o ambiente aí, enfim, É, interferências políticas, o que você puder falar, assim, que naturalmente quando uma pessoa está entrando num órgão fiscal, surgem essas preocupações, né? eu vejo assim, o medo de muita gente é ir daqui a pouco para um interior, né? E aí o Rio Grande do Sul a gente tem essa questão que se diferencia um pouquinho de outras regiões. A gente vai ter aeroporto realmente aqui em Porto Alegre, a gente tem alguma coisa ali em Pelotas, Caxias, né? Enfim, Passo Fundo, mas é muito pequeno. Uruguaiana também pouco atendido, e aí os voos são muito caros, mas as pessoas acabam indo às vezes para o interior, né? Uhum. Mas é muito difícil a pessoa que daqui a pouco num concurso desse, vamos supor, né? A gente tem 34 vagas disponíveis ali hoje na classe A, se for nesses termos, é bem possível que muita gente consiga ficar em Porto Alegre, principalmente, né? Se for para atender o que eu acho que eles querem atender, mas daí é só um achômetro meu, né? Que é essa Uhum. questão da reforma aí, mas Bacana. Legal. Olha só, entrando na preparação, enfim, em si, para o concurso, né? O Roger errou seu nome aqui, Daniele, tá? Daniele, Mas, mas ele trouxe uma pergunta interessante aqui, né? O que que você aposta em termos de mudanças em relação à prova de 2018? Naturalmente, a reforma tributária, que é o seu carro-chefe aí, com certeza vai estar lá, né? Mas o que mais assim você espera? Discursiva, ele citou aqui, né? eu acredito na reforma tributária, tá? Na verdade, o último concurso, e não só o último, se você olhar geralmente o concurso aqui no Rio Grande do Sul, né? Com exceção da prova que realmente eu fiz, que era ampla formação, e nós, é uma característica específica do meu concurso e do concurso de 2007, que a gente podia atuar tanto na contadoria, que é na CAGE, como no Tesouro, como na Receita, né? Depois que as carreiras tiveram cada uma sua lei orgânica, então se separou, então existem concursos separados, com exceção do Tesouro, que ainda está sendo ocupado por colegas auditores, tá? Mas eu não acho que a gente vai ficar muito longe do que teve anteriormente. Ou seja, foco realmente em legislação tributária, e aí nessa parte vai entrar toda a reforma, né? E aí reforma não só a emenda constitucional, mas sim no detalhe, principalmente falando das leis complementares, não só a 224 como a 227, então estudem, né? A parte de auditoria, né, contábil, fiscal, a gente teve legislação tributária, mas auditoria fiscal e contábil no último concurso, 30% da prova. Então, assim, duas matérias que você já tinha uma bela participação, né? E daí, claro, tributário, pega um pouco de contabilidade, português aqui no Rio Grande do Sul sempre é muito forte, em qualquer concurso, inclusive concursos jurídicos, né, o que é uma tipicidade aqui do Estado, e TI, né, sem sombra de dúvidas. Então, se você circular nesse bloco, garanto que tu vai muito bem para a prova, né? Bacana. Em termos de bancas, né? Claro, temos as bancas tradicionais aí dos concursos fiscais, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma que talvez seja uma das concorrentes aí, a Fundatec, né? Que volta e meia está pegando concursos aí no Rio Grande do Sul e talvez o que você percebe de características em particular da Fundatec, caso ela venha a ser escolhida a banca aí desse concurso, o que geralmente você comenta com o pessoal em relação a essa banca? A Fundatec, né, o último concurso foi de Sebrasp, né, então Uhum. eu não acredito que a gente tenha, talvez, a Fundatec novamente, tá, aqui. Mas Uhum. se for, vai ser muito bom, porque ela é uma banca mais previsível, eu diria. Eu gosto, assim, de treinar, né, para a Fundatec. Mas ela se assemelha um pouco ali com o que a FCC, né, agora a FCC está mudando um pouquinho também o estilo dela, mas ela se assemelhava muito à FCC, FEPES em Santa Catarina, então é uma banca que ela é mais previsível, né? Não Sebrasp, que tu nem Sebrasp Uhum. FGV fica É, naquela dúvida do que ele está te perguntando, né? Então tu tem que verdade. conhecer muito o que o examinador ali enfim, jurisprudência, enfim, eles têm um entendimento às vezes muito específico, entram numa doutrina às vezes que não é majoritária, minoritária, então
acaba sendo um pouco ruim de querer entender o que a banca está te cobrando ali, né? Então, eu acho que a gente deve ficar ali entre Sebrasp e talvez FGV, não sei. Entendi. Não, Mas é chute, interessante. tá? É chute. Sim, sim. Estamos chutando aqui. Tem gente pedindo para você chutar quando é que vai ser a prova, entendeu? Pois é, como foi muito surpresa isso, né, eu não acredito assim, acho que o edital deve Aí, vir ó, a aí, pergunta tá aí, ó, do tal do bafo de bode, olha o nome do sujeito. olha Mas só, enfim, diga aí. previsão para e data, né, o período da prova. Eu acredito aí que o edital deve vir aí entre março e abril, né, prova aí perto de julho, diante das notícias. Então, é chute, Uhum, vamos chutar, uhum. Sim, vai que dá sim, é certo. isso aí, exatamente. Não tem o que fazer, né, assim, essa parte, eu sempre falo para o pessoal assim, não adianta ficar tentando buscar certeza nessas coisas, porque provavelmente nem a servidora lá, que agora é a presidente da comissão, nem ela sabe tem uma data. Ela deve ter talvez uma ideia de algo que eles querem perseguir, mas daí a colocar na prática e os problemas que vão surgindo no meio do caminho, né, não adianta ficar com isso na cabeça. O que dá para fazer realmente agora é estudar, né? É estudar e Estudar. estudar logo, né? E É. estudar bem esse ponto, né, eu tenho esse feeling, né, e é feeling realmente, mas que é uma tendência na casa de a gente usa o termo ali, né, abastecer ou alocar esses servidores para trabalharem com reforma. Então, assim como existem alguns fiscos que acabam tendo uma cobrança muito aprofundada em TI, porque querem buscar, às vezes, pessoas que tenham esse conhecimento maior em TI, né, eu Uhum. acredito que na reforma a gente vai ter uma cobrança bem acirrada aí nessa prova. Bacana, bacana. E algumas pessoas estão perguntando sobre lotação inicial, transferência, ó. Esse nosso colega aqui perguntou qual a lotação, qual costuma ser, né, a lotação inicial de um auditor, e nós tivemos também essa pergunta aqui sobre transferência entre delegacias, enfim, o que você puder falar sobre essa parte aí, como que normalmente funciona? O pessoal entra na capital, entra no interior? É possível entrar na capital, muita gente que quer ficar na capital acaba conseguindo, né, nós temos lotações aqui em Porto Alegre, até porque tem muita gente que é do Rio Grande do Sul e prefere ficar daí nas delegacias dos interiores, como o colega Lucas aí está perguntando, né. Com certeza, Lucas, se tu passar no concurso e quiser Bagé, é possível que tu consiga, né, é difícil, porque é muito sul ali do estado, então nem todo mundo quer ir para lá, mas as lotações são boas, elas costumam ser aqui na região, tipo, de Canoas, Novo Hamburgo, que são delegacias grandes que temos perto de Porto Alegre. Então, daqui a pouco você tendo a possibilidade de trabalhar, tendo que estar fisicamente 2 dias por semana, tu consegue até morar na capital, né, se for do interesse da pessoa, ficar em Porto Alegre e se Uhum. organizar para ir, então, né, nos dias que tu tiver que estar lá. Mas Caxias, que é uma delegacia também muito grande, né, mas essa já é mais almejada, assim, então no possível concurso de remoção, talvez ali tanto Canoas quanto Caxias são delegacias bem benquistas, né, Uhum. então o pessoal acaba na remoção indo um pouco para lá, mas existem, geralmente são delegacias, né, não são cidades muito pequenas, são cidades boas, e existe sim a possibilidade, quem quis ficar em Porto Alegre, ficou, isso é fato. Legal, bacana. Só voltando numa pergunta aqui do Eduardo, ele tinha perguntado sobre, Uhum. você tinha falado sobre dedicação exclusiva lá no início, e a Uhum. pergunta dele era se essa dedicação exclusiva vedava, inclusive, o exercício do magistério. Eu acredito que não, né, mas se puder confirmar. O que que acontece? O magistério não, tá? Mas recentemente, não tão recente assim, mas desde quando também eu parei lá um pouco a mentoria, foi porque estava tendo esse ruído, né, em relação ao que era magistério de fato. Então o pessoal começou a Uhum, questionar para poder tentar alinhar alguma coisa nesse sentido. Até onde eu tenho conhecimento, acho que o Rio Grande do Sul e Minas são os estados que têm mais restrição na interpretação do que é magistério. Mas, por exemplo, para dar aula numa universidade, você pode, não tem problema nenhum, né? uhum. Então, isso é permitido, mas a dedicação exclusiva aqui, ela realmente é um É pouco, a levada mais a sério, interpretação, assim. ela é um pouco mais apertada. Entendi, entendi. Eu me lembro que um outro órgão que costuma ter uma interpretação mais apertada, assim, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal,
Eu me lembro que na Polícia Federal tinha uma época, não sei se ainda é assim, mas que eles precisavam fazer uma solicitação formal. Olha, eu quero dar aula disso aqui, nesse lugar aqui, enfim, para ter uma autorização e a partir disso, efetivamente poder lecionar, enfim, tem É, interpretações e interpretações aí, né? Mas exatamente. entendi. Não, legal. Com relação ao órgão mesmo, assim, se você puder dar uma ideia dos diferentes trabalhos que um auditor fiscal pode exercer dentro, porque nem todo auditor fiscal faz a mesma coisa, né? São muitas áreas, são muitas atividades diferentes. Eu sempre tive a curiosidade, na verdade, de entender melhor dentro da estrutura de uma Cefaz. Na Receita Federal, a gente tinha, né, muitas áreas bem diferentes entre si, para perfis de profissionais muito diferentes, né? Se você puder dar uma ideia mais ou menos de quais são essas grandes áreas aí dentro da Cefaz, o que que cada um faz, onde que cada um pode, onde que as pessoas podem cair aqui, né? É, eu diria inúmeras, e essa eu acho que isso é muito legal aqui, né, porque nós temos então para o pessoal que é da área jurídica e pretende continuar nessa parte mais jurídica, existe a parte ali que a gente chama de julgamento de processos, né, a primeira instância. Não há restrição que nessa primeira instância a pessoa tenha formação jurídica, mas depois para a segunda instância, que é no tribunal, com certeza existe essa exigência, né, então o pessoal do direito gosta de ir para lá. Além disso, tem o pessoal que trabalha com cobrança, né? E existe o pessoal da área de TCD também, que hoje em dia, com a reforma, né, ela passou a crescer um pouco mais, a gente vai ter muitas mudanças aí voltadas para essa área. A auditoria em si, e aqui nós temos uma especificidade que nós temos grupos setoriais, então existe um grupo setorial de combustíveis, existe um grupo setorial de energia elétrica, então o pessoal às vezes que é engenheiro e é de uma linha, daqui a pouco engenharia elétrica, né, tem essa possibilidade, comunicações, que eu trabalhei durante 10 anos, né, na fiscalização efetiva das empresas de telecom. Uhum. Existe aqui a parte voltada também mais para o agro ali, né? Enfim, a gente tem um grupo especializado nisso. Existe a parte de inteligência, né? Então, o pessoal que gosta aí de, como eu brinco, de colocar o pé na porta, né? Existe esse pessoal que trabalha com a inteligência, enfim, com as visitas fiscais, às Uhum. vezes não tão visitas assim. Enfim, planejamento, né? Então, o pessoal da administração, existe toda uma área aqui dentro que trabalha só com planejamento, divisão de fiscalização, onde trabalha, a gente cruza muitas informações, dados, né? A auditoria, ela mudou muito hoje em dia, a forma como a gente conduz, né? E o pessoal enfim, aqui nós temos uma área muito grande de parte de documentos fiscais, SPED, cruzamento de informações, enfim, e sistemas, que é a nossa DTIF, né, que a gente chama que é a divisão de tecnologia. Então, também é uma área bem bacana. E foi criada agora essa, que é uma assessoria, enfim, ou é uma divisão, né, ela é nova, está sendo abastecida ainda por colegas, que é específico para a reforma tributária, né? Então, todo esse período de transição aí, esses auditores que vão estar encarregados. Então, é Uhum. muito amplo. E se tu cai num lugar, daqui a pouco que tu não tá feliz, isso é legal que a gente consegue essa remoção, né? É bem tranquilo de conseguir uma remoção, uma permuta com outro colega. Então, aqui a Bacana. flexibilidade em relação a isso é muito boa. Não, isso é ótimo, né? Porque, enfim, você cai numa área, às vezes você não se identifica ali, mas pelo menos você sabe que tem essas outras opções. Não vai ter que fazer outro concurso, né? Não, Bacana. Ó, o nosso colega aqui, o Wallace, ele perguntou sobre porte de arma. Os auditores aí têm, podem ter? não temos. Uhum. Tá certo. Ó, então A esquece. gente Nada de... já tentou pensar nisso, mas não temos. Uhum, uhum. E trabalho em regime de plantão, como o Franklin perguntou aqui. Plantão não. O home office a gente tem, como eu falei ali, né, o teletrabalho, ele é regulamentado, mas o integral não, nós não temos o integral. Beleza. Você tinha também comentado aqui, o Juliano ele pergunta sobre atuar na CAGE e no Tesouro. Se você puder voltar nessa parte assim, né, parece que era uma carreira só e em algum momento
separou em três, enfim, se você puder falar um pouquinho mais de como tá isso, de como foi isso, né, e como está hoje, enfim. Sim. Isso foi bem na época que eu entrei, né, ali em março de 2010, quando foi junho de 2010, essas carreiras se separaram. Então, no meu concurso, eu podia ser lotado em qualquer um desses, tanto na CAGE, quanto no Tesouro, quanto na Receita, né? Inclusive, eu atuei 3 meses na CAGE, mas e eu tenho colegas do meu concurso que estão no Tesouro até hoje. E quando separou, a CAGE seguiu com a carreira dela, enfim, inclusive teve concurso, né? E já está caminhando aí, já assumiram 30 novos colegas. A CAGE seguiu sua vida. O Tesouro não seguiu. Então, o Tesouro, ainda que a gente tenha duas carreiras, né, ou duas leis orgânicas ali, a terceira da CAGE, mas vamos falar de Tesouro e de Receita, as pessoas que passam hoje para o auditor fiscal podem sim ser lotadas no Tesouro, tá? Entendo vaga. Existe essa possibilidade, porque lá eles não chegaram a fazer o concurso para carreira, enfim, e foi meio que morrendo ali o assunto. Então, quem toca o Tesouro hoje são os auditores fiscais da Receita. Bacana, legal, legal. Eu estou vendo aqui a pergunta aqui também do N. Marchiori sobre o abate-teto. Se eu não me engano, na reforma tributária foi embutida alguma coisa lá que mudava o teto dos auditores fiscais, mesmo nos estados e municípios, para o STF, né? Igual é na Receita Federal. Isso, igual é na Receita Federal, tá? Em 27, a gente vai mudar, sim, a questão do teto aqui, né, no Rio Grande do Sul. Isso já está sacramentado, digamos assim, para ir para o teto 100, né, que a gente chama que é o teto do Supremo. Mas a gente tinha até então os 90,25. Né, sempre foi assim, e inclusive esse ano ainda estamos sujeitos ao 90,25. Só a partir de janeiro de 27 que a gente vai para o 100%. Bacana, bacana. O Arthur aqui, meu xará, pergunta sobre a confirmação, né, de que esse concurso é só para auditor, se tem previsão para o analista, que era o antigo técnico. Nada de previsão para analista, né? Só para o auditor mesmo. E, enfim, o que a gente sabe aqui também, para quem era da área do direito, é que, como eu comentei, acho que um pouquinho antes contigo, Arthur, a gente deve ter o de procurador, né? Até final do ano também Uhum, deve ter o concurso para procurador. entendi. Então, para agora, pessoal, é isso aí, focar no auditor, né? O técnico virou, ele é um cargo de nível superior hoje, esse analista Hoje, hoje é um cargo de nível superior, nível superior. né? E é bem remunerado, né? Acho que como na Receita, né? Uhum, O salário sim, também do analista na Receita Federal é muito sim, interessante. E o bom daí, sim, né? O analista, que eu falo muito até na época que eu tinha meus alunos, o analista ele não tem a dedicação exclusiva. Então, daqui a pouco uhum, o analista consegue ter uma outra atividade e às vezes acaba ganhando mais que um auditor, né? Dependendo. verdade, tem isso mesmo, é isso aí. E para a gente ir caminhando para o fechamento aqui, né, o Marcião aqui, ele está falando de uma coisa que é uma realidade, tem um monte de concurso fiscal aí, de fato a gente está num momento aí com uma sequência de concursos fiscais pela frente, né, nos estados aí, a gente tem esses editais publicados, vai ter prova de São Paulo, no próximo final de, sem ser o próximo, no outro final de semana, né, No São outro, Paulo, depois vem nós vamos ter Rio Grande do Norte, vamos ter Pará, os dois ainda, e Mato Grosso, os três, na verdade, no mês de março, depois Goiás. Estamos na expectativa do DF, agora o Rio Grande do Rio Sul, Grande do e Norte, daí fora Rio os Grande do Sul, o Rio Grande do Ceará, Norte, né? acho que também. Os três, tem três previstos lá para o Nordeste, Alagoas, Bahia e Ceará. É. É muito concurso, assim, não é como se, eu acho que assim, talvez ele exagerou um pouquinho, não é um só, né? Dá para você fazer mais de um concurso fiscal, né? Dá para você se organizar para fazer mais de um, mas de fato você tem que ter algumas prioridades, né? Porque sempre tem umas diferenças de conteúdo entre eles, né? Sim, sempre tem a diferença de conteúdo, né, Arthur? E eu diria o seguinte: se hoje eu fosse prestar um concurso, né, e tivesse essa chuva, o que eu sempre falo e falo nas redes, é a mesma banca? É parecido ali o que vai ser cobrado? Porque tem concurso que cobra algumas coisas específicas, né? Tipo,
Santa Catarina tem muito isso, de cobrar geografia, história. Vai ter 1, 2, 3, 5 questõezinhas chatas ali. Tem concurso que cobra estatística muito pesada. Então, assim, tu tem que olhar o geral, o mapa, ver quanto que essas matérias diferentes representam, né, na prova que tu quer fazer, ou nas provas que tu quer fazer, e tentar abarcar dentro daquele que tem a mesma banca, porque facilita o teu estudo, e sair fazendo. Quem tem condições de viajar para fazer prova, eu falo, tem que viajar e tem que fazer. Né? Comigo foi assim, na época eu fui fazendo, porque eles também foram aparecendo meio embolados assim, e não podemos perder esse bonde, né? E quem já E depois está da estudando em reforma, não alto sei como nível, vai ser. verdade. Quem já está estudando aí já está estudando 18, 20 matérias, estudar 21, 22, né? Não Já dá está muita ali. diferença. Verdade, com certeza. Daniela, a gente está chegando aqui ao final aqui da nossa conversa. Eu queria que você deixasse aí a sua palavra aí para o pessoal que vai estudar para esse concurso, o que você recomenda aí que eles façam a partir de agora, enfim, o que você quiser falar aí como palavras de fechamento aí para a gente. Matando as saudades da minha época, né? Aí. Pois é, assim, gente, agora é calma, é planejamento, e até aproveitando a pergunta, acho que é Márcio, né? O nome dele ali, talvez. Olhem onde vocês de fato ficariam, né? E onde vocês de fato se estabeleceriam. Porque às vezes a gente fica, vou prestar um concurso lá no Rio Grande do Norte daqui a pouco, mas você é daqui do Rio Grande do Sul. E aí você vai se sentir, né? Mas eu passei, pelo menos estou lá. Mas não está onde tu queria. Então eu acho que dedique-se para regiões e para concursos que você de fato assumiria, seria feliz, porque o depois que tu passa para você voltar a estudar não é tão fácil assim, né? E quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Mas dediquem tempo nessas matérias, porque contabilidade, legislação tributária, reforma tributária, o português em si, TI, tributário, são matérias que caem em todos esses concursos que estão aí com editais abertos, enfim. Então, foquem nessas matérias, né? Procurem dedicar tempo, façam resolução de questões, foquem, se possível, em uma banca aí, né? Dentro do que vocês consideram bons concursos, e procurem entregar aí, pelo menos ligar a turbina, né? E entregar aí, eu falo que, principalmente para quem trabalha, 3, 4 horas com qualidade representam muito mais, porque as pessoas têm mania, eu não posso estudar 8 horas por dia, né? Essa não é a realidade da maioria, né, das pessoas. Então, façam 3, 4 horas, que é o que vocês podem fazer, compensem no final de semana quando puderem, e façam. Acho que é uma vantagem, uma oportunidade bacana. Com a reforma tributária, a gente realmente não sabe como vai ficar, né? Essa questão de auditor fiscal, enfim, muita coisa pode mudar. Então, surfem essa onda que está vindo, que eu acho que tudo pode mudar para frente. Eu sempre falo, pessoal, para quem está preocupado com o que vai mudar, com a reforma tributária, isso aqui, eu sempre falo, passa logo. O que você tem que fazer é passar logo, porque você não sabe o dia de amanhã. Agora estão aí, as oportunidades estão aí. Entra, porque uma vez que você estiver dentro, você vai ter o seu lugar. Você vai ter o seu lugar, mas quanto mais você esperar, mais as coisas podem ir mudando e, eventualmente, não ficar tão interessante assim, né? Mas bacana, bacana. Daniele, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, tenham tirado aí várias dúvidas. A gente foi priorizando as dúvidas de vocês, porque no fim das contas é isso que importa mesmo. E é isso, vou ficando por aqui. Quem quiser acompanhar a professora Daniele, eu deixei o Instagram dela fixado aqui no chat e também está no início da descrição aqui do vídeo, tá? É só você clicar lá e passar a seguir aí o Instagram da professora Daniele. Mas muito obrigado a todos, obrigado a você. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estavam aí. Qualquer coisa que vocês precisem, podem mandar mensagem lá no Instagram. Eu estou sempre respondendo ali o pessoal, apesar de não trabalhar mais diretamente com isso. E também no YouTube, depois eu sempre disponibilizo ali dicas, né, Arthur? A gente não abandona nunca, né, o povo Com concurseiro. certeza, com certeza. Valeu. Boa Obrigada. noite. Boa noite, Tchau, tchau. pessoal. Valeu.